Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia Comigo, Cláudia Jade. No programa de hoje eu tenho o prazer de receber o palestrante, empresário, psicanalista, neurocientista, muitas coisas, Léo Simão. Prazer, Léo, te receber. Obrigado, viu? Uma São honra muitas estar aqui. coisas, Léo, explica pra gente. Eu sou um grande curioso, no final, um grande curioso sobre conhecimento da vida. Que bom, né? E nós agradecemos, porque o que você faz é salvar a vida, né, Léo? Diariamente. Eu comecei, na verdade, para salvar a minha própria vida, né? Conta pra gente. Eu comecei salvando a minha própria vida. Eu sempre trabalhei, sempre fui empresário. Eu gosto de dizer que eu tive duas vidas. Sim. Na primeira, quando eu fiz engenharia de produção, estudei direito também. Estudou direito, né? Sim, fiz pós-graduação em Harvard de Business e sempre tive negócios muito grandes. A BB Store foi o maior dele, foi o mais conhecido, foi um negócio que eu levantei mais de R$1 bilhão de investimento para ele. E ali eu começo eu digo que a primeira vida, né? A primeira parte da vida, onde o foco era ganhar dinheiro, o foco era trabalho, o foco era negócio. E o interessante foi que eu consegui bastante sucesso. A empresa ficou muito grande, tive vários reconhecimentos de empreendedorismo e tudo. Mas eu continuava com uma ansiedade, uma angústia no peito absurdo. Uma angústia muito grande. E isso aí que tem se tornado a minha busca nesses últimos anos. E deu certo, né, Léo? Que bom, porque hoje você ensina e tira as pessoas desse problema que é a depressão, a ansiedade. A gente aprende muito com você diariamente. O que na tua vida, além desses altos e baixos, o que te fez perder a paz, Léo, até hoje? Olha, muita coisa já me fez perder a paz. Eu gosto de contar duas histórias aí, de dois momentos, dois turning points. O primeiro foi um Réveillon de 2014 para 15, janeiro. 1º de janeiro, 5, 6 horas da manhã. Eu estava amanhecendo o dia na minha casa em Alphaville, morava numa casa maravilhosa lá no Alpha 2. 1.000 metros quadrados, uma Golden Retriever, meus amigos, eu tinha acabado de levantar mais 100 e poucos milhões de dólares de investimento. Tava tudo perfeito. E eu estava agradecendo a Deus pelo aquele ano que eu tinha tido. Imagina, empreendedor do ano pela Endeavor, Globo, Ernst Young, Exame, tudo que você imaginar, capa de revista. Só que ali eu perguntei, amanhecendo o dia na minha piscina, eu falei, Deus, como que eu faço agora para tirar essa ansiedade do peito, essa angústia? Porque parece que a ansiedade de conquistar virou uma ansiedade de não perder, mas era uma ansiedade permanente. Sim. Aí, 90 dias depois disso, Cláudio, eu não tinha mais nada disso aí. Sério? 90 dias depois disso, eu tinha brigado com meus fundos, fui afastado, fui para o conselho da empresa. O conselho basicamente é uma área que você não manda nada, você é afastado da sua própria empresa. Sim. Aquela casa linda lá ficou pro divórcio, eu não morava mais com meus filhos, até minha Golden Retriever foi embora. É mesmo? 90 dias, eu tinha uma revista na banca lá, Melhores do Ano, da Globo e tudo, eu olhava a minha cara e falava, gente, que fraude, eu não sou mais nada disso aí. Em 90 dias? Em 90 dias, saí de casa com uma malinha de mão. Nossa. Fui para Espanha fazer kitesurf. Você pega onda, né? Pego onda, kite, fui dar uma esparecida, né? Entender como que eu pude ter capotado tão rápido. Isso aí foi 2015. Tá. Então eu diria que tirou bastante da minha paz aí nessa época. Ou substituiu uma não paz por outra não paz, né? Saí de um caos e caí em outro. Caramba. Mas retomei minha vida de novo. Comecei do zero. Novas empresas, novos negócios, novos relacionamentos, até que junho de 21, a gente estava falando agora, eu peguei Covid, e aí eu de repente me vi lá no Vila Nova Star, com 90% do meu pulmão tomado. Meu Deus. Não sabia se eu tinha minutos, horas, até me entubarem, né? Tinha 22 leitos, 21 entubados, só eu que não estava. E assim eu permaneci por 7 dias. Meu Deus. Desapagado a maior parte do tempo ali, dormindo. Sem saber se eu ia ver meus filhos, minha família, se eu ia conseguir retomar. E graças a Deus, graças ao trabalho do Dr. Zeballos, a equipe fantástica dele, eu saí da UTI. Saí da UTI e fui retomar meus trabalhos. Eu tinha nessa época uma outra empresa de inteligência artificial, na época, era bem nos primórdios ainda, nem era algo que se falava tanto ainda. Sim. Só que eu não conseguia mais trabalhar. Eu entrava numa reunião do Zoom com a tela desligada, falava que eu estava com problema na câmera e eu ficava jogando Candy Crush.
Sério? E eu não conseguia. Tentava assistir um filme, não conseguia prestar atenção. Tentava assistir uma série, chorava, era uma angústia, era um negócio... Minha mente não funcionava mais. Falava, quanto que é 2 mais 2? Falava, não sei lá, não interessa, tanto faz. E permaneci assim, fui diagnosticado com depressão. E ali eu falei, cara, como que eu saio desse lugar? Eu não quis tomar remédio. Já tinha passado por isso em casa, minha ex-mulher tinha tomado, meu pai. Eu falei, puta, eu não vou tomar remédio. Minha mente funcionava de uma forma, ela parou de funcionar. Eu preciso entender o que aconteceu para ela. Eu tenho que consertar ela, só que eu não quero com remédio. E aí eu falei, deixa eu ler a Bíblia primeiro. Nunca tinha lido, li a Bíblia, depois eu li de novo. Maravilhosa, mas na época não resolveu. Aí li os livros do Espiritismo do Allan Kardec, os 5, lindos também, mas não resolveu. E fui avançando, Bhagavad Gita, Mahabharata do hinduísmo, Dhammapada do budismo, Tao, Cabala. Até se conectar com alguma dessas. Fui lendo tudo, até o Alcorão, li todas as principais escrituras. Todas lindas, escritas por mestres inspirados, mas para mim nada se compara a Jesus. Mas a verdade é que eu continuava mal. Falava, cara, legal, amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro tem que começar a amar eu, né? Não estou conseguindo nem eu, imagina o próximo. Até que um dia eu fui para a Ilha do Mel pegar onda. Aí depois saí para Floripa sozinho, eu estava no 2º casamento, já indo pro buraco também. E eu ali, indo, escutando audiolivro, podcast, de repente eu escuto um cara lendo um livro que transformou minha vida completamente. Em um instante, fez assim, ó, pum. Caramba, qual livro? O livro Meditações. O livro Meditações foi o diário do imperador romano Marco Aurélio de 2000 anos atrás. Então você imagina o seguinte, Cláudia, o que foi o imperador há 2000 anos atrás? A pessoa mais rica, mais famosa, mais poderosa, num nível que ninguém no mundo é hoje. Como a gente aqui você pega o Trump, com o Putin, com o chinês, com o japonês, tudo num cara só. Põe todo mundo junto. Põe todo mundo junto. Pega o dinheiro de todos os grandes empresários, Elon Musk, Warren Buffett, num cara só. A fama de todo jogador de futebol, influencer, tudo num cara só. Não dá nem pra imaginar. Imagina esse cara sozinho no topo do mundo. Exato. E uma pessoa extremamente sábia. Você não gostaria de trazer no podcast aqui? Nossa, Léo, já conversar meia hora com esse cara? 5 minutos já ganhar a vida. Então, mas você tem muito mais que isso. Ele deixou escrito no seu diário pessoal os pensamentos dele. Imagina pegar o seu diário pessoal e publicar isso aí. E é o que chegou pra gente com o nome de Meditações. E ali, Cláudia, nesse primeiro momento, ele fala sobre valores e virtudes. Então, o primeiro livro, a primeira parte do livro, né, que ele chama de livro 1, é uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram valores e virtudes para ele na vida dele. Que bonito. Então, ali, ele fala, agradeço a minha mãe que me ensinou a importância da humildade, da simplicidade. Agradeço meu pai que me ensinou a importância do trabalho pelo bem comum. Ao meu amigo Mucione a importância da sabedoria. E ele vai, imagina, 20 páginas agradecendo as pessoas que ensinaram valores e virtudes para ele. Que bonito. Ali para mim fez assim, ó, bum! De repente eu falei, gente, mas foi isso que Jesus falou o tempo todo. Jesus falou o tempo todo. A vida é sobre valores e virtudes, amar ao próximo, perdoar eles. Só que eu não tinha entendido da forma que ele falou. Não tinha te tocado, não né? Não tinha me tocado, não tinha conectado, né? Ele fala, escutarão e não ouvirão, verão e não enxergarão. E para mim, a forma como o Marco Aurélio trouxe foi como se fosse a pedra roseta, aquela coisa que traduziu o que Jesus tinha dito. Mas Buda disse também, Gandhi disse, Maomé, Moisés, tal, todo mundo disse, falou sobre isso. Só que ali, finalmente, eu entendi. Aí eu entendi todos os outros depois. Porque eu achava, a gente nasce para dar em torno de 80 voltinhas em torno do Sol. Depois a gente vai embora, né? Às vezes você tem um bônus, 10, 20 anos, às vezes não. Chega, né? Às vezes nem chega. Tudo que nós temos é esse instante. Sim. E aí, o que nós estamos fazendo aqui? Como é que a gente mede o score, se você está indo bem ou não? Exatamente. Será que é sobre dinheiro? Será que é sobre posse? Será que é sobre seguidores? Será que é sobre o quê? Como que a gente chega no final, igual Jesus falou, eu venci a vida. O que a gente tem que fazer? Qual que é a regra desse jogo? E eu sempre entendi, meu pai, graças a Deus, tive uma criação muito boa, entendi que valores eram importantes. Mas eu achava que valores eram um acessório importante. O importante mesmo era ganhar dinheiro, ter sucesso e tal. Depois eu fui entender que os valores não são acessório. Os valores é o todo.
Todo o resto, essa espuma, essas bugigangas que brilham são os acessórios. Os valores é a única coisa que importa. E ali tem uma parte de Marco Aurélio que deixa isso muito claro, né? Que os senadores chegam nele e falam: Marco, você é tão focado em viver dos seus valores, das suas virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Ele fala: bom, tem duas possibilidades, e uma delas existe, na outra não. Vamos falar primeiro na que eu acredito, que somos seres espirituais passando por essa experiência humana. Nesse caso, quando eu for embora, eu não levo meus palácios, minhas joias, minhas armas, meus cavalos, meu ouro. Eu não levo nem meu corpo. Eu levo apenas o que sou. E o que sou são minhas virtudes e meus valores. A justiça que eu pratiquei, a coragem que eu adquiri, a sabedoria, né, a caridade, a bondade que eu fiz. Isso tudo faz de mim quem sou e eu levo isso comigo. Agora, pode ser que realmente não exista nada depois da vida. E nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver dos meus valores, das minhas virtudes. Que lindo. Então eu não quero desperdiçá-la. Maravilhoso. E isso, daí vem o estoicismo, Léo, é isso? Explica para mim um pouquinho, que eu ainda tenho um pouco de dúvida com relação. Isso. Aí ali eu falei: gente, quem que é isso aí? Que coisa maravilhosa, quem que é esse cara? Descobri que ele era adepto de uma filosofia chamada de estoicismo. Estoicismo vem de estoa, pórticos, que é aquela área que eles ficavam conversando ali. Tá. É como se fosse uma varanda lá na Grécia, aquelas estoas lá. E vi que, assim, isso foi fundado lá por Sócrates, a base das 4 grandes virtudes: justiça, sabedoria, temperança, coragem. Depois foi estruturada essa filosofia por um cara chamado Zeno de Cício, que era um comerciante, que ele naufragou, perdeu tudo e falou: parece que os deuses me deram mais chance para filosofar. E isso veio passando para a gente ao longo dos anos. Toda a parte do cristianismo primitivo, os 500 primeiros anos ali, é baseado numa filosofia estoica, que é a base dos valores. Então vamos passar por alguns deles, por exemplo, que eu chamo de mindset positivo. Nada é bom ou ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. Então está aqui na lente 1, ó. Isso aqui é as lentes do meu método. Ó. Gratidão, humildade, fé, sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. E aqui são as lentes estoicas que fazem a gente enxergar isso. A primeira é essa do amor fati. A gente amar o destino, amar tudo que te acontece. Bom ou ruim. Até porque não tem nada bom ou ruim. As coisas só são. E como se manter nesse sentido, Léo? Aí é um desafio, né? É um trabalho mental, né? Eu gosto de dizer bastante, até um chavão, que mente forte não é sorte, é treino. É treino, adoro. Tá lá no seu... A gente treina a mente. Uma frase sua, adoro isso. De tudo que eu aprendi, Cláudia, a coisa que mais me transformou foi quando eu descobri que eu não sou os meus pensamentos. Você tem essa percepção que você não é os seus pensamentos? Caramba, nunca parei para pensar. Olha, a gente está numa palestra, eu pergunto, os 5% tem essa percepção. Ufa, então eu estou nos 95%. Os 5%, os 95% que não tem. Certo. Aí eu pergunto de outra forma: você já não concordou com o pensamento seu? Já. Aí é metade. Ai, tô perguntando a mesma coisa. Aí eu pergunto, vamos ver se eu consigo uma do total agora. Você alguma vez já teve um pensamento que você falou: nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém me viu pensando nisso aqui? Né? Sim. Essa é 100%, todo mundo levanta a mão e fala. Eu tenho chance ainda, Léo. Tem chance. Não, agora nós vamos fazer uma prática, você já vai perceber isso aí. Você não é os seus pensamentos. Nossos pensamentos são como nuvens, eles vêm e eles vão. Você é o céu, você é a presença. Você é esse observador observando o pensamento. E quando você entende isso, que você não é o pensamento, você entende que o pensamento é um objeto, você é o observador. A partir daí você entende que você consegue controlar o seu pensamento. Que interessante. Então, apesar de você não ser o pensamento, tudo na sua vida é determinado pelo seu pensamento. Como que todas as coisas são criadas no universo? Por um processo trino. Pensamento, palavra e ação. Tudo. Inicia em pensamento. Pensamento, você se conecta no mundo das ideias. Ali você tem uma ideia de fazer um podcast, vou construir uma casa, vou fazer qualquer coisa. Aí depois você traz para a palavra. A palavra é o verbo, a palavra tem mais força. A palavra é materializar o que está no mundo das ideias aqui. Você pode fazer um texto, um áudio, um vídeo. Nós estamos materializando essa conversa nossa através de um vídeo. Certo. Aí depois a criação vem de criar ação.
você cria ação através da palavra, que foi materializada através do pensamento. Então vamos lá, cada palavra que você já disse até hoje, onde que ela iniciou? No pensamento. Quer mudar a palavra, muda o pensamento. Cada ação que você já tomou até hoje, onde que ela iniciou? No pensamento. Quer mudar a ação, muda o pensamento. O que é um hábito? Se não a repetição de uma ação. Quer mudar o hábito? Muda o pensamento. O que é o seu caráter? É a coleção de hábitos. Quer mudar o caráter? Muda o pensamento. E o seu destino é definido pelo seu caráter, pelo seu hábito, pelas suas ações, pelo seu pensamento. Então, a partir do momento que você controla seus pensamentos, você passa a controlar a sua vida. Maravilhoso isso, Léo. É, exatamente. É maravilhoso. O que mais? O que são seus sentimentos, né? Sim, eu estava pensando nisso, porque você se dissociando do pensamento, como você está explicando, que a gente possa controlá-los, né? Você não sofre, você sofre menos. É a desidentificação do pensamento. Desidentificação. Você se desidentifica com o pensamento. Você percebe que você não é ele. Você algum dia falou, eu sou minha mão? Você acordou e falou, eu sou minha mão? Não. Se você perder a mão, você continua sendo você. Exato. A mão, você tem uma mão. Você tem um braço, você tem um coração. Mas você não é eles. Só que como é o cérebro que pensa, você acha que você é o pensamento, mas ele não é você. Você pode olhar para o pensamento igual você olha para um feed. Escolher o que você quer e descartar o que você não quer. Isso é incrível. Quer fazer uma práticazinha rápida? Claro que sim. Então fecha os olhos. Fecha os olhos aí também para você fazerem. Todo mundo. Inspira profundamente. Expira. Agora, ordena a sua mente que ela silencie e fica tentando adivinhar o próximo pensamento. Pode abrir os olhos. Apareceu algum pensamento? Ou deu um mute? Não, deu mute. Porque você se colocou num lugar de metacognição. Você passou a observar o pensamento, o cérebro. E você viu que você não é ele, o cérebro silencia. Caramba! Então, se a gente pegar uma meditação, uma viagem mental, uma meditação feita de blocos de tijolo igual um prédio, esse aqui é um bloquinho. Esse é um primeiro bloco, um instante, observando que você não é o pensamento. Quer fazer uma outra prática? Eu quero, eu tô adorando isso, gente, isso é incrível. Ó, fecha os olhos. Vamos lá. Agora, sem abrir a boca, só em pensamento, eu quero que você sussurre o seu nome para você. Não abre a boca. Sussurrou? Agora eu quero que você grita o seu nome. Gritou? Pode abrir os olhos. Você escutou você sussurrando o seu nome? Eu acho que eu escutei. Como que você escutou? Não, eu imaginei. Você escutou sem emitir voz. Sem emitir voz. Sem escutar, sem entrar um som, sem o ouvido e sem a boca. Depois você gritou, você escutou a diferença, você gritando? Sim. Sem a voz e sem entrar o som. Quem que escutou? E quem que falou? Tudo eu, meu pensamento. Seu pensamento, sua mente é o que coordena, você observou isso acontecendo. É como se você se dissociou disso aí. Sim. Você escutou sem som e sem palavra. A sua mente escutou e você observou que você não é a sua mente, você está só ali observando. É como se você estivesse vestindo esse avatar. E dentro desse avatar está acontecendo 1 milhão de coisas. O pensamento é a linguagem da mente. O sentimento e a emoção são a linguagem do corpo. Então, quando o seu corpo percebe qualquer pensamento de ansiedade, a mente no futuro que gera medo, o que ele faz? Enche seu corpo de cortisol, adrenalina, noradrenalina. O que esses hormônios fazem? Te deixam pronta para fugir ou lutar. O sangue vai para as extremidades, dá aquele frio na barriga, coração acelera, boca seca, pupila dilata. Você passa a buscar rotas de fuga. Você não consegue olhar para um computador. Por quê? Porque essa é a fisiologia que seu corpo precisa para você fugir ou lutar. É o fight or flight mode. Tá. Antigamente, nossos antepassados estavam na caverna, via um tigre dente de sabre atacar ali, tinha que correr. Então, o sangue sai da cabeça e vai para as extremidades. Só que hoje, o que acontece? A gente raramente é atacado por um predador. Eu falo qual que é o maior predador que nós temos hoje em dia. Qual que é para você? O maior predador? É. Começa com boi e termina com to.
Como assim? É o boleto. O boleto, coisa da ansiedade, eu fui pro sentimento. É o boleto, é a conta de cartão, é a folha de Sim, pagamento, sim. aquela conversa difícil, o diagnóstico ruim, todas essas questões psicológicas. Mas o nosso corpo responde da mesma maneira que ele respondia para fugir de um predador físico. Olha só. Aí o corpo começa a colapsar, porque você se sente atacado o dia inteiro por questões externas. Aí é onde entra, eu chamo de roda da aflição, ela tem 5 etapas. Como é que são? A primeira é sua mente no futuro fugindo do presente, que é a ansiedade. A segunda são os medos paralisantes. Você está com tanta coisa que você não tem para onde fugir. Você está no estado é onde entra o burnout, síndrome do pânico. Aí você trava. Já viu pessoa com síndrome do pânico? Cai no chão, chora, Sim. porque o corpo está colapsado. Aí vem a procrastinação. É a terceira fase. A procrastinação ela é prima da ansiedade e prima da depressão. A procrastinação é somente no presente, fugindo do presente. Aí você tem 2 formas de fazer isso. Drogas e bebidas, você entorpece a mente, fica grogue por um tempo, diminui a dor ali por 1 hora, 2, mas não resolve nada e tem efeitos colaterais graves. E a outra é o kit letargia, que é o celular, jogando seu tempo no lixo, fazendo nada. Aí você não está pondo foco na sua família, relacionamento, saúde, trabalho, finanças, nada. Exato. O que acontece com os pratinhos da sua vida? Bum, começam a cair no chão. Fato. Aí sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com procrastinação, o que sobra? Passado, melancolia e depressão. Então eu fiquei 1 ano rodando essa roda da aflição. Eu acordava ansioso, dava um shot de cortisol na veia. Como que eu fazia isso? Assistindo um Datena, Globo News ou qualquer Instagram me comparando com o resto do mundo. Sim. Aí eu procrastinava o dia inteiro e eu dormia depressivo. E fiquei rodando por 1 ano essa roda da aflição. Como é que chama? Roda da aflição. Roda da aflição. Nossa, Léo, isso é muito mais frequente, é muito mais o dia a dia da gente do que a gente imagina. E tudo pode ser controlado através do pensamento. Que interessante. E o sentimento, que você ia falar no sentimento? O sentimento, eles são a forma do seu corpo reagir ao seu pensamento. A gente escutar uma bomba ali, um barulho ali. Pum, cada um de nós vai reagir de uma forma. A gente pode tomar um susto, outro pode saber que não é um barulho normal ali do gerador, cada um vai reagir de uma forma. A forma como o seu corpo, sua mente interpretar aquela situação, ela vai ou te colocar os hormônios propícios para você lutar ou para você ficar calma. Então eu falo que o nosso corpo, nosso cérebro tem 2 grandes agentes. É igual um país, se ele está em guerra você tem um general cuidando, se ele está em paz você tem um presidente. O seu general se chama amígdala, o seu presidente se chama neocórtex. Cada um tem suas armas, que são os seus hormônios. Então ou você está no estado de presença, de calma, de foco, de paz, ou você está no estado de guerra. Cada um deles vai ter seus hormônios e eles são determinados pelo seu pensamento. Quando você muda o pensamento, você sai de um estado e vai para o outro. E eu descobri que existem 3 chaves extremamente poderosas, que é o que eu ensino no Calma da Mente. Conta. Calma da Mente eu já levei para mais de 150 mil pessoas. Tem fila de espera, né, Léo? Tem fila de espera. Eu já fiz para o governo de Minas, para o Zema, Polícia de São Paulo, BOP, incrível. Mais de 300 empresas no Brasil. Que é ajudar as pessoas a controlarem os pensamentos, a partir dele eliminar a ansiedade, a procrastinação e começar a ter foco, disciplina na vida. E é todo um treinamento? É um treinamento baseado nas 7 lentes, que é a base da metodologia. Então a gente faz ela, você começa a aprender a controlar os seus pensamentos. E existem 3 chaves básicas que você sai de um estado de presença e vai em outro, que eu descobri. A primeira delas te aumenta em mais de 25% a circulação no neocórtex, que atinge o seu general ali, né? Que você começa a tá focada. Atividade física. Você faz atividade física? Faço. Né? Atividade física eu falo, gente, eu faço todo dia me dá preguiça. Mas na hora que você termina, você fala, cara, como que eu poderia pensar em não ter feito? Né? Porque você não sente outra pessoa na hora que você termina. Claro, você sai totalmente diferente. Exato, você é outra pessoa. Porque tirou um grupo de hormônios seu e colocou outro. Qual que é a diferença da água, da coca, do uísque, da vodka? É a química. Você mudou a química, você mudou o produto. Então, quando você muda o químico do seu corpo, você começa a enxergar de outra maneira. Tem uma segunda chave, mais poderosa ainda, que ela aumenta em mais de 40% a produção de dopamina e oxitocina. É a oração, a fé.
A fé, estudos científicos mostram que você aumenta em mais de 40% o fluxo sanguíneo no neocórtex. Que bom ouvir isso, Léo. Eu acho que eu oro o dia inteiro. Exato. A oração, a fé, para qual religião? Tanto faz. Eu falo com Deus. Pode chamar de universo, energia, natureza, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Alá, Buda, Krishna, God. Tanto faz, é o mesmo Deus. Cada religião são formas humanas de tentar transmitir um pouco de Deus. Mas Deus é Deus, ninguém é dono de Deus. Então, quando você se conecta a Ele, a essa fonte criadora, o que acontece? A fé é o oposto do medo. Se você tem fé, você não tem medo. Se você não tem medo, você não ativa o general, não ativa a amígdala. Olha que incrível que Deus é. Só de você acreditar nele, seus químicos já são diferentes. E a terceira chave que eu levo, que é o que a gente treina junto, são protocolos de reprogramação mental. É você aprender de forma intencional, sair de um estado de presença em 10, 15 minutos e entrar em outro. E a hora que você faz os 3, que eu chamo de protocolo MON, meditação, oração e malhação, você tem uma transformação completa na sua vida. Meditação, oração e malhação. Léo, eu adorei. É muito interessante. Adorei. Então a gente está inserido o tempo inteiro, assim, esse contexto de domínio do pensamento, ele te salva. Sim. Né? Porque nós nos colocamos em diversas situações que a mente criou, não é? E a gente se deixa dominar por aquele pensamento, é isso. Então todo mundo tem solução. Todo mundo. A hora que você começa a trabalhar o pensamento, você não tem problema. Aí você pega o amor fati, né? Ame o destino, ame tudo que o destino te trouxer. Então vamos lá, você acredita em Deus? Sim, muito. Total. Sou apaixonada por Jesus Cristo. Léo. Pronto, então, se você acredita em Deus, Deus por natureza é perfeito, onipresente, onipotente, Ele não esqueceu de você. Você não está passando as dificuldades que você está passando porque Ele está distraído, não. É porque aquela dificuldade, ela é para você, é sua, é para sua evolução. Você vai no médico, ele diagnostica que você é um negócio, sei lá, no rim, vai ter que tirar um rim. O médico vai te passar um bisturi, vai te cortar, te abrir, te costurar, tirar um órgão seu, jogar fora, costurar de volta e te curar. O que você vai falar para ele? Obrigado, você vai agradecer. Sim. E por que Deus, quando traz esses desafios, esses pontos que você precisa para curar, esses obstáculos, você não agradece? Exato. A gente só é o que a gente é hoje porque a gente viveu o que a gente viveu. A gente tinha que passar. Então a gente começa a entender que está tudo bem, não tem nada bom nem ruim, só é. Vive tudo é aquilo. A forma como você interpreta. Aí é muito interessante. Não é? Aí tem a dicotomia do controle. Conta. A dicotomia do controle a gente trabalha na quarta, lente da sabedoria. Tem as coisas que você controla e as coisas que você não controla. Você controla como você age, como você reage, como você pensa, como você se sente. O que você não controla? Todo o resto. Você não controla o governo, a economia, o câmbio, o marido, o filho... Sim. Nada, você só controla como você reage às coisas. E se você passa a assumir esse controle, você controla a sua vida. Porque a vida vai continuar acontecendo. O que importa é a forma como você reage. E a forma como você reage depende da forma como você pensa e interpreta. Então, mais uma vez, você controla seus pensamentos. Sensacional. Sensacional. Léo, não dá uma entrevista com você, não. Tem gente aqui que eu costumo dizer assim, que é série do Netflix, é streaming, não tem como fazer uma vez só, não tem, é muito legal. Eu tô encantada. Você tem um livro, conta pra gente, o livro tá, tudo isso que você tá conversando comigo, a gente tem no seu livro, é o Calma da Mente, é isso? É, esse aqui, ó. Vamos lá. 365 dias com a calma da mente. Quando eu me curei lá em 2021, eu falei, cara, como é que não tem isso por aí no mundo, né? Aí eu comecei a comprar livro do Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio e dar para os amigos, dava para um, dava para outro. Depois eu encontrava eles de novo, falava, e aí, o que você achou? Ah, Léo, correria, não consegui e tal. Sim. Aí eu falei, gente, que pena, como é que eu faço se eu morrer de repente, agora que eu entendi que eu sou bem mortal mesmo, vem e volta, para os meus filhos, Theo e Luca, terem acesso a isso aí. Aí eu falei, já sei, vou gravar um podcast e vou ler algum trecho, 5 minutos, 10 minutos, largo aí, de repente eles vão ter lá. Criei o podcast que chama Meditação Estoica. Em 2022 ele ficou entre 1% mais compartilhado no mundo pela Spotify. E eu comecei a receber dezenas, que viraram centenas e milhares de depoimentos de pessoas que falaram, Léo, você mudou minha vida completamente. Pessoas que tinham perdido a mãe, perdido o filho, pessoas que pensaram em tirar a própria vida, pessoas que perderam tudo que você imaginar.
E eu fui vendo aquilo e falei, gente, que maravilhoso, está ajudando muita gente. Aí eu fazia um episódio por dia, porque era o meu remédio, era a minha pílula. Porque eu lia, editava, gravava, subia, postava. Então aquilo estava me curando enquanto isso. Foi 2022 que eu comecei no início, já tem mais de 1.500 episódios no Spotify. Que bárbaro. E eu selecionei os 365 melhores. Cada semana tem um tema que a gente trata, ó. Então aqui você vai anotando, estou no dia 68, 69, você vai colocando aqui. E você bate o QR Code e você assiste o vídeo daquele episódio. Que legal. Então se a pessoa fala, não gosta de ler, então assiste. Tem 365 episódios aqui para você assistir. Eu falo que parece um livro, mas é uma série da Netflix. É uma série da Netflix. Ai, muito obrigada, Léo. Obrigada. Que lindo, que lindo. 365 dias com a calma da mente, gente. Léo Simão. Para as pessoas te encontrarem, Léo, como é que a gente faz? Léo Simão Estoico no meu Instagram. A gente vai fazer agora em setembro, não sei quando que vai ser esse podcast. Tá. Dia 12 e 13 de setembro eu vou fazer uma imersão ao vivo. 2 dias inteiros online. A última foram mais de 3.000 pessoas, então a gente vai fazer essa aqui, deve em torno de umas 10.000 pessoas. São 2 dias inteiros para a gente aprender essas técnicas de eliminar a ansiedade, a procrastinação e reassumir o controle das nossas vidas. Bárbaro, eu não posso deixar você ir embora. Eu tinha tudo para te perguntar, eu não consegui perguntar nada porque é muita informação, Léo, é bárbaro. Eu não queria que você fosse embora, mas eu não posso deixar você ir embora antes de... Eu sou apaixonada por Jesus Cristo, como eu te falei. Qual o ensinamento de Jesus à neurociência quando você veio estudar, comprovou assim, mas milhares de anos depois que você fala, não, era aquilo mesmo? Tem aqui, ó, o ensinamento de Sócrates, Know thyself, conheça-te a ti mesmo, e conhecerá deuses moldados em todas as formas. Isso estava escrito em cima do oráculo de Delfos, por Sócrates, o templo da sabedoria. E Jesus veio e disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino não está fora, o reino não é um lugar que a gente vai chegar, o reino já existe dentro de nós. Então quando a gente olha, né, ele fala, perdoai os vossos inimigos. Ele não fala para você ser amigo dos seus inimigos, para você conviver, ele fala só perdoar. Por quê? Porque a dor, o ódio, a raiva é um remédio que a gente toma, um veneno que a gente toma, esperando que o inimigo morra. Um castigo que você se dá por algo de errado que outra pessoa fez. Então a neurociência hoje mostra que essa mágoa, essa má água, o que isso gera? Má água saindo pelo rosto é lágrima. A água cristalizada no corpo é câncer. Então todas essas doenças, elas vêm do pensamento, da raiva, do ódio. Então Jesus, por isso que ele fala, perdoai-vos. Se te bater na face direita, dê à esquerda. Se te mandar andar 1 milha, vá logo 2. Se te tomar um alforje, dê logo o cajado. O que ele está falando? Para a gente ser covarde? Não. Ele está falando para você não reagir. Mas você pode agir. Quando você reage com a amígdala. Você está em estado de fúria, de cortisol. A hora que você age, que você acalma, você age com o neocórtex, com foco, com presença, com consistência. Então é sobre a gente controlar o pensamento. Ele fala várias vezes, né? Ele saía para orar, vigiar e orar. E você assistiu o Chosen, imagina, né? Sim. Então você vê várias vezes ele saía e ia para a montanha para meditar. Controlar os pensamentos, controlar a mente. E a hora que ele vai e fala, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade e não a minha. Por quê? Porque a mente dele estava entrando em colapso. Ele mesmo sendo Jesus, estava em pânico, porque ele sabia o que ele ia viver ali, a dor que ele ia viver. Tudo. Mas ele está ali controlando a mente, entendendo que está tudo bem, só é. E ali a gente começa a entender que tudo é impermanente. Nada é permanente na vida. Tudo vem, tudo vai. Quando a gente entende esse conceito de impermanência, você começa a entender que você não precisa ter medo de nada. Se você está vivendo um momento difícil da sua vida, relaxa, acalma, aprende, ele vai passar, tudo passa. Tudo passa. E se você está num momento muito bom, também aproveita, curte, mas lembre-se que também vai passar. Então Jesus trouxe de inúmeras maneiras todos esses ensinamentos. Que lindo, e 2000 e tantos anos depois a gente está falando nisso, né, com a mesma propriedade agora, e por que é tão difícil a gente
assimilar, né, Léo? Assim, colocar em prática. E, gente, não percam. É uma lição de vida, né? Uma forma de se preservar, Léo. Com tudo isso vai a saúde, né? Os pensamentos preservam a tua saúde, os teus sentimentos, tudo, controla tudo. Tudo vem do pensamento. Se você falou, você deve salvar muita gente. Se você tivesse que deixar uma mensagem para uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida, Léo, o que você diria? Para ela ter fé, para ela trabalhar a própria fé, entender que toda aquela dor que ela está vivendo, aquilo passa, ela tentar se reconectar a si mesma. Porque a falta de vontade de vida, de viver, eu vivi isso aí, não cheguei a tentar pensar em tirar minha vida, mas se ela fosse embora também, podia vir a conta que eu estava resolvido já. Ela não vem nem do sofrimento, na minha opinião, pelo menos para mim não era do sofrimento, da dor. Ela vem da desconexão, da falta de entusiasmo. Entusiasmo vem do grego que é Deus interior. Quando se desconecta dessa essência, você perde a vontade pela vida. Então, quando a gente trabalha para reconectar Deus dentro de nós, o entusiasmo volta. E a partir daí a gente vê que todos os problemas vão te deixar melhor e vão passar. Espetacular. E chegamos agora ao nosso momento sintonia. Sintoniza comigo. Léo Simão, com toda essa bagagem, você deve ter história, é mais do que uma série do Netflix. Conta pra gente uma situação inusitada da sua vida. Eu, em 2023, meu segundo casamento acabou e eu estava 100% focado no meu propósito, calma da mente, levar para as pessoas. Eu estava bem em paz. Eu quero seguir minha vida só focado nisso aí. E eu fui fazer o Caminho de Santiago. Caminho de Santiago, você sai da França, ali de Saint-Jean-Pierre, e caminha 1.000 quilômetros aproximadamente até o Atlântico. Você passa pela Santiago da Compostela, que foi onde o apóstolo Tiago supostamente fez esse caminho e foi enterrado ali, né? E ali no meu segundo dia, era para fazer uma jornada 100% sozinho ali nessa conexão. No segundo dia, no mosteiro de Roncesvalles, eu conheci a Jennifer, que é minha namorada hoje. A gente se conheceu nessa época, ficamos muito tempo junto nessa caminhada, né? E depois que a gente voltou, a gente começou a namorar. Que bacana. Estamos há 2 anos e meio, mais ou menos. Olha só. Ela tinha separado o casamento dela também nessa época. Então foi algo bem inusitado aí na minha vida. Muito, no mosteiro. No mosteiro. Hoje as pessoas vão para... Imagina, tudo que você não imagina que o amor da sua vida é no mosteiro. Exatamente. Sensacional. Um mosteiro com mais de 1.000 legal. pessoas, ali, gigantesco. E a cama dela, são várias áreas assim que tem as bicamas, né? A cama dela estava bem em frente à minha. Caramba, assim. Léo. E a gente se conheceu E no momento lá. que você estava em paz, que você nem pensava em mais nada disso. Ajuda, Léo, quando você está em paz, você não está buscando algo, esse algo pode vir até você. Total, eu acho que é a hora que... no inglês a gente chama de surrender. Sim. A entrega, né? A hora que você está entregue, você está ali, é o que é. Entregue à vida, entregue a Deus. Você não está buscando. Você não está buscando, você está em paz, você está se buscando. Tá em paz. A hora que você está nessa paz, a sua energia vibra essa paz. Nós somos pura energia, nós somos pura vibração. Nós temos células, moléculas e átomos, então tudo é vibração. A hora que você está numa vibração, você começa a atrair pessoas que estão nessa vibração. A hora que você está em outra vibração, você começa a atrair pessoas que estão naquela outra vibração. Vibrações ruins ou boas. Então, quando a gente controla a nossa mente, a gente controla essas ondas vibracionais do nosso corpo. E é a partir daí que a gente atrai ou repudia energias, pessoas. Então, mais uma vez, vem no pensamento também. Sensacional, Léo. Preciso te aplaudir. Muitíssimo obrigada. Você volta, Léo? Volto. Eu quero ser sua aluna. Eu já quero fazer. Eu estou lá na fila de espera. Muitíssimo obrigada. Maravilhoso. Essa casa é sua. Está convidado aqui para voltar. Obrigado. Obrigada a você, Léo. E para você que ficou conosco até aqui, o meu muito obrigada. Siga-nos nas redes sociais e aguarde os próximos episódios.